Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tô começando mais um conteúdo sobre o Tricolor e também sobre o Internacional. Grenal 439 acabou de acabar, com perdão da redundância, e eu vou te trazer aqui agora como foi o clássico aqui no Central Grenal. Bom, pra gente começar a entender o Grenal das surpresas nas escalações, vamos trazê-las para vocês verem como é que foi. Vamos lá? O time do Grêmio, o mandante, foi a campo com 3 zagueiros, e aí está a surpresa, porque o Grêmio só utilizou essa formação contra o ABC no jogo lá em Natal e também naquele jogo contra o Palmeiras, que todo torcedor gremista não gosta nem de lembrar. O time mandado a campo pelo técnico Renato Portaluppi foi o Gabriel Grando, Bruno Alves, Bruno, o Vini e também o Kahneman, uma linha de 3. Na frente, uma linha com 4 jogadores, Reinaldo Carvacho, Vidiaçante e Fábio. Mais 2 à frente com Cristaldo e Bitelo. E o comando de Luizito Soares lá na frente. O time do Internacional também veio com surpresas e Luiz Adriano foi uma delas. Vamos ver como é que foi a escalação do Inter aí para vocês na tela. O goleiro Kehler, Rômulo, Gabriel Mercado, Rodrigo Moledo. Rômulo também foi uma grande surpresa para os torcedores. Rodrigo Moledo, Tauelar, Gustavo Campanharo, Johnny Maurício, Alan Patrick. Pedro Henrique também foi uma surpresa. Pedro Henrique não estava para sair como titular. Isso foi ganhando força ao longo da tarde nas conversas, e depois também Luiz Adriano. Beleza, pessoal? Bom, o Grenal começou quente, porque logo no início o Grêmio conseguiu ir para o ataque, fez uma jogada num bate-rebate, o Vidiaçante acabou acertando um cabeceio que passou à esquerda do gol, passou muito próximo, depois o Inter respondeu ao ataque gremista com uma bola no travessão, chutado pelo Luiz Adriano, mas aos 7 minutos Luizito Soares começou a dominar a partida, venceu a marcação do Inter e marcou um belíssimo gol de fora da área, Luizito Soares. O Grêmio, depois do gol, pareceu entregar a bola para o Internacional e querer jogar somente no contra-ataque. E assim foi durante todo o primeiro tempo. Para vocês terem uma ideia, aos 11 minutos o Grêmio tinha 43% de posse de bola contra 57% do time do Internacional. O Inter dominou totalmente o primeiro tempo do Grêmio, perdão. O Grêmio não conseguia marcar e o Inter dominava principalmente o meio de campo, mas era uma posse de bola que não levava grandes perigos ao time do Grêmio. Até que aos 27, Alan Patrick teve uma falta na entrada da área, mas acabou parando na defesa do tricolor. Aos 31, Vidiaçante conseguiu brigar pela bola, passou por 2 ou 3 jogadores do Inter, ganhou algumas divididas e fez um gol chutando cruzado, acertando a bola no canto esquerdo do goleiro Kehler. O Grêmio estava fazendo 2-0 com muito menos posse de bola em cima do Colorado. O Inter continuou tendo mais posse de bola. Para vocês terem uma ideia, o Inter tinha mais posse de bolas, mas tinha números muito iguais aos do Grêmio. Finalizações, o Grêmio tinha 8, o Inter tinha 9, mas a gol eram 4 do Grêmio e uma apenas do Inter contra a posse de bola, que eram 32% do Grêmio contra 68% de posse de bola do Inter. Vejam só a diferença, o Inter tinha muito mais posse no jogo, mas não conseguia finalizar, não conseguia chegar tão ao gol como o Grêmio conseguiu. O Maurício, no finalzinho do primeiro tempo, lesionou o ombro após uma dividida com o Kahneman, saiu de maca bem no finalzinho mesmo, o juiz até terminou o jogo, encerrou o jogo. E um detalhe muito importante é que o Depena, no túnel ali, na entrada para os vestiários, deferiu algumas palavras de baixo calão, vamos dizer assim, para o juiz, dizendo que o juiz não queria expulsar o Kahneman, porque nessa dividida, o Kahneman, na opinião do Depena, deveria levar o segundo cartão amarelo e ser expulso. O Kahneman já tinha levado o primeiro cartão amarelo depois de tentar interromper um tiro de meta cobrado pelo goleiro Kehler, levou o primeiro amarelo, e nessa dividida no final do primeiro tempo, o Depena entendeu que ele deveria ser expulso, mas o juiz não marcou nem a falta, e o Depena, irritadíssimo, acabou deferindo algumas palavras aí para o juiz, e o juiz ficou muito bravo. Pode ser que isso saia em súmula e acabe com alguma punição para o jogador colorado. No intervalo do jogo, o Mano Menezes escolheu o Depena para substituir o Maurício, quando o Maurício saiu com aquela lesão no ombro. O Renato também acabou tirando o Bruno Alves, que sofreu um pisão no tendão e sentia dores, dando entrada para o Gustavo Martins. Com isso, com o início do segundo tempo, o Kahneman ficou marcando, ficou responsável por marcar Pedro Henrique, que estava jogando dessa vez pela esquerda. E isso não foi nada legal. Aos 7 minutos, o Kahneman chegou numa falta mais forte em cima do Pedro Henrique, acabou levando o segundo cartão amarelo e foi expulso. O jogador já tinha levado o primeiro cartão
amarelo ainda no primeiro tempo, depois que tentou impedir o goleiro Kehler de cobrar um tiro de meta e acabou sendo expulso com o segundo amarelo aos 7 minutos. Com isso, o Inter teve todo o segundo tempo jogando com um jogador a mais. Aos 13 minutos, o Renato começa a fazer substituições. Tira o Cristaldo, que saiu muito aplaudido, o jogador Cristaldo, dando entrada para o jogador Galdino. Aos 14, o Inter também começa a mexer. Tira Moledo, dando entrada para o Wanderson, e com isso, Johnny acabou virando uma espécie de zagueiro no esquema de Mano Menezes. O Inter continuava também dominando o segundo tempo, assim, exemplo do primeiro. O Grêmio, fechado, tentava nos contra-ataques e conseguiu. Aos 19 minutos, Luizito Soares puxa um contra-ataque, consegue passar a bola por cima da defesa colorada e Bitelo marca o terceiro do Grêmio, 3-0 em cima do Internacional. Aos 20 minutos, o Inter começa a fazer mais mudanças. Tira Luiz Adriano para a entrada do alemão. E aos 24, Renato saca Bitelo para a entrada de Cuiabano. Bitelo, que deve ficar de fora do próximo jogo contra o Atlético Paranaense por conta daquela lesão, vai ficar aí uns 8, 9 dias, vai voltar somente na quarta-feira da outra semana, quando o Grêmio tem compromisso contra o Cruzeiro pela segunda rodada da Copa do Brasil, as oitavas da Copa do Brasil. Aos 25, o presidente do Inter, para vocês terem uma ideia como estava o clima, abandonou o camarote de onde ele assistiu o jogo e se trancou com a comissão técnica colorada no vestiário. E ali ele ficou. Aos 29, sai Campanharo para a entrada de Nico Hernandes e tira Rômulo para a entrada de Jean Dias, as mexidas de Mano Menezes. Aos 29, mas 38, perdão, mais substituições, mas dessa vez pelo lado do Grêmio. Sai Luizito Soares, não preciso nem dizer que saiu aplaudidíssimo, né? Para a entrada de Tomás Luciano. E também tirou o Fábio para a entrada do Vina. O Grêmio continuava fechadinho, fechando a casinha. O Inter tinha mais posse de bola, a exemplo do primeiro tempo, mas era uma posse que não levava perigo. O único perigo que o Inter levou, assim, de cara mesmo, foi lá no primeiro tempo, com aquele chute do Luiz Adriano, que a bola acertou no travessão, uma jogada trabalhada, e agora, no finalzinho, aos 41, numa cobrança de escanteio, Johnny acertou um cabeçaço, a bola bateu na trave e morreu dentro do gol, 3-1, o gol de honra do Internacional. E assim foi o Grenal. As duas equipes brigando bastante, o Grêmio conseguiu sair vencedor, mas não foi um grande jogo do Grêmio, né? Conseguiu aí manter a sua superioridade dentro de casa. Acho que desde 2006 que o Grêmio não perde um jogo para o Internacional no Campeonato Brasileiro. O Inter que tinha o foco de tentar mostrar alguma coisa diferente, que os jogadores queriam mostrar uma reação, tinham uma espécie de pacto com a direção, não conseguiram colocar em prática, o que deve resultar na demissão do técnico Mano Menezes. Mano Menezes que em diversos momentos no segundo tempo ficou sentado na casa-mata, não saía. Quem comandava a equipe era o Sidney Lobo, assistente dele, na beira do campo. Mano Menezes muito cabisbaixo, inclusive, quando saiu do gramado. Beleza, pessoal? Cobertura completa da dupla Grenal aqui no Central Grenal. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre a dupla. Valeu!